Gente, boa noite. Antes da gente começar, eu queria pedir um grande favor para todos vocês. A gente enviou uma pré-inscrição na matrícula do ano que vem. Eu sei que o formulário é chato demais de preencher. Pede nome, depois pede outra vez nome. Eu garanto para vocês que tem razão para cada um dos nomes que pede. É que a lei hoje em dia mudou tanto e a gente trata em particular cada caso que é diferente do que o que a gente conhece, o que a gente está acostumado. Então, por isso que eu vou pedir encarecidamente. Quem preencher o formulário pelo celular, demora 8 minutos, e o celular já grava os nomes, então vai mais rápido de fazer. Por favor, façam, que vai ajudar muito a gente. Esse evento, ele vem falar um pouco da cultura da escola, né? Cultura de excelência, cultura do que a gente procura fazer bem feito e levantar quando as coisas saem erradas. E, para isso, a gente não podia chamar pessoa melhor para descrever tudo isso. Uma pessoa envolvida com o Brasil há muitos anos, uma pessoa que suou a camisa, literalmente, para conquistar tudo que ele conquistou, uma pessoa envolvida em tudo, que não deixa o Brasil ficar quieto, se posiciona, e uma pessoa que tem muita experiência para passar para todos nós. Isso sem falar que é o maior campeão de vôlei da história, isso sem falar que foi uma pessoa que deu alegria para muitas gerações em conquistas, tanto como jogador, como técnico, técnico da seleção feminina de vôlei, técnico da seleção masculina de vôlei. Bom, é um prazer, é uma honra para a escola, Bernardinho, receber você aqui. O palco é seu, seja bem-vindo. Bom, boa noite. Bacana poder falar com os alunos, falar com os pais também, que eu acho que tem sempre mensagens importantes. A gente fala de liderança, os pais estão aqui, né? É das missões mais complicadas. Eu estive lá na Hebraica no sábado, teve um torneio da EVB, e me chamaram para, na quadra ali, falar com as pessoas. Eu mandei uma mensagem para os pais, dizendo o seguinte, e serve até para o âmbito escolar também. Vocês têm a missão mais difícil que o ser humano pode ter, que é ser um bom pai, uma boa mãe, criar bem os nossos filhos. É uma missão. Não queiram ser, além de pais, treinadores, professores, tal. Tem pessoas que são tecnicamente boas para fazer isso. Muitas vezes eles querem interferir no processo. Né? Então, deixem os filhos, não vivam os sonhos de vocês através de seus filhos. Os sonhos são deles, não viabilizar os sonhos deles. E isso acontece muito no esporte. Mas, enfim, antes de começar, eu queria primeiro, a segunda vez que eu venho à Horti. Eu vim trazido há muitos anos atrás, pelo meu primo que a vida me deu e que a minha prima Rosa me deu, o Armando Clabin. Eu não pude vir no dia da inauguração do espaço, porque eu estava realmente doente, fiz uma prova lá em Alagoas, fiquei muito mal, 3 dias de cama depois. E eu conheci um pouco da Horti, conheci da missão da Horti, e como o Wilson falou, é uma instituição de excelência, né? Fazer da melhor maneira possível que a gente faz. Então, para mim, foi uma honra poder visitar e poder voltar. Né? E numa instituição que ele cuidava, amava, apoiava, continua a família apoiando. E o Armando sempre foi muito envolvido em questões sociais, apoiando muita área do esporte, área da educação, mas área de desenvolvimento de pessoas. Onde havia sempre pessoas, né, com necessidade do apoio, da ajuda, ele estava sempre pronto a fazer. Vibrava com as nossas conquistas, né, nos apoiava sempre. Uma das fotos que o Wolf mandou para mim, dele em Maracanãzinho, uma foto que eu guardo, porque foi um momento muito especial para nós, a Olimpíada no Rio, e para ele, muito especial, poder ver uma Olimpíada também, junto conosco, ser parte daquilo tudo. Então, para mim, realmente é um momento especial. Poder lembrar dele, ver aqui e ver o espaço lindo que foi também criado aqui na escola em homenagem a ele, mais do que merecido. E, certamente, quando eu vim e conheci, eu sempre tentei me cercar de pessoas, e a vida me deu essa oportunidade, pessoas que vivessem um pouco como eu vivia. Assim, eu acho que as pessoas têm que fazer da melhor maneira possível que elas se propõem a fazer. A gente não tem uma chavezinha, que a gente liga e desliga, hoje eu vou fazer bem feito, amanhã eu vou fazer de qualquer maneira. Então, é buscar a excelência naquilo que a gente faz. Mas eu quero começar falando de um tema com vocês, assim, poxa, como é que eu motivo meus filhos? Como é que eu me motivo? Né, continuar jogando, continuar estudando, está difícil, então, motivação. É um tema legal. Não é o tema que eu mais gosto, mas é um tema importante, motivação. E as pessoas pensam, não, Bernardinho, grande motivador, motivou grandes times. E tem várias teorias bacanas de motivação. Considera um ambiente, por exemplo, eu fui na biblioteca, um ambiente tão bacana e que nos motiva a ler. Porque um ambiente bacana, de segurança, agradável, aquilo gera motivação nas pessoas. Quando você faz parte de um time, você se sente parte de alguma coisa, isso te motiva. Eu sou parte da Horti, sou parte do time de vôlei. Isso motiva as pessoas também. Quando você se sente valorizado, né, poxa, as pessoas reconhecem o meu valor e tal, também é motivante. Mas eu tenho dois, para mim, que são dois os pilares fundamentais da motivação. Todos nós fazemos o que fazemos por duas razões.
2 razões apenas. E eu vou fazer um vídeo para vocês que fala do primeiro pilar de motivação. Deixa eu ver se eu vou acertar. Boa. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Então, esse é o primeiro pilar de motivação. Pessoas fazem o que fazem porque amam aquilo que fazem. Poxa, eu adoro esporte, mas por que você continua? E é difícil, não tem salário, não tem argumento. Porque eu amo aquilo que eu faço. Professores que não amam o que fazem, na minha opinião, não são bem-sucedidos numa função que é tão difícil, muitas vezes, tão complexa, mas o amor pela missão ali. Né? Jovens que não amam aquilo que fazem, claro que a gente nem sempre... Eu adoro esporte, amo voleibol, mas você acha que estou sempre feliz com o voleibol? A gente perde, a gente erra, o treino não sai bem feito. Não significa que eu não amo, eu não tenho paixão por aquilo ali, pelo dia a dia. Primeiro pilar de motivação é a paixão. Eu adoro aquilo, eu vou fazer. Você acorda cedo para fazer, você vai dormir mais tarde para dar certo. Tudo aquilo que é possível você vai fazer quando você realmente ama aquilo. Paixão. O segundo pilar de motivação, eu vou usar o exemplo de um rapaz, não sei se os mais jovens conheceram, mas aquele rapaz está ajoelhado ali, chama Sérgio Escadinha. Foi líbero da seleção durante 16 anos. Um rapaz nascido de periferia de São Paulo, criado numa comunidade chamada Pirituba. Ele usou o segundo pilar de motivação, a primeira paixão, o segundo é a necessidade. Eu faço o que eu faço porque eu preciso ou porque eu amo. Ou um misto das duas coisas. Por exemplo, eu estou mal em matemática. Eu tenho necessidade, o que eu faço? Eu vou estudar mais, pedir ajuda, uma aula particular, o que é que seja. A necessidade vai fazer com que eu me dedique àquilo. Eu estou mal no fundamento do time? Não, fui ao médico, Bernardinho, você está em forma, não está bem não. O que você faz? Vai fazer uma dieta, exercício físico. A necessidade move as pessoas. Esse rapaz não venceu pela paixão, ele venceu pela necessidade. E ele transformou a vida da família dele através do esporte. A necessidade de transformação. Tem casos interessantíssimos dele, né, como um exemplo, ele escreveu um livro chamado Degrau por Degrau, porque, como o apelido dele é Escadinha, ele escreveu em alusão à escadinha, degrau por degrau. Mas eu disse a ele que o nome do livro deveria ser É Possível, para mostrar para muita garotada que às vezes acha que não é possível, desde que eles tenham oportunidades, como aquelas que são dadas aqui, muitas oportunidades. A gente tem que prover oportunidades, e aí é possível para todo mundo. E ele, para mim, representa uma coisa que é a mais importante. Digamos que amanhã eu fosse montar uma equipe aqui. Eu vi lá que vocês têm área de edição, mas tantas coisas bacanas. Eu vou montar um novo time lá naquela área de tecnologia lá. E vou aqui pegar alguns alunos. Aí eu faço um processo de seleção e eu escolho 6 assim, candidatos que têm um conhecimento técnico, que chama de hard skill. Tecnicamente são bons para fazer aquilo que nós queremos fazer com esse novo time. Sabe qual é o primeiro elemento que eu olho quando eu vou escolher alguém? Claro, vou escolher alguém para jogar, vou escolher alguém para trabalhar numa empresa que eu estou. Ele tem que ter um conhecimento técnico, tem que saber fazer aquilo. Mas o primeiro elemento que eu olho é a vontade. Vontade. Porque a vontade, ninguém ensina ninguém. Ou você tem vontade de fazer, ou você não tem. Eu não tenho vontade de fazer isso. Não adianta, eu não vou ensinar a pessoa ou treinar a ter vontade. E tem um caso muito interessante dele, vou contar um caso para vocês, real. Quando ele chegou à seleção, ele não tinha noção do que era uma seleção. Para ele era um mundo distante dele. Nós, naquela época, treinávamos aqui no Rio. Tinha uma academia na Lagoa, que tinha uma... aquela da Lagoa, esqueci como chamava, que tinha uma quadra... Estação do Corpo. Tinha uma quadra de areia e nos permitiam treinar lá. A gente ia treinar na areia. Porque na pré-temporada a gente usa areia. Primeiro, para evitar um pouco o impacto no piso duro. Segundo, para você treinar algumas questões num piso que dificulta o deslocamento. Então, começamos a treinar lá. Calor no Rio de Janeiro, ele de São Paulo, treinamento, vai. E ele começou a ficar meio cansado, meio esverdeado. Ele foi na lata de lixo e vomitou. Está passando mal. Vai parar. Ele fez assim, ó. E voltou. Eu fiquei olhando para ele. E o treino continuou. E vai. Daqui a pouco ele vai de novo e vomita de novo. Ele vai parar agora. Ele faz assim de novo e volta.
Se tinha uma coisa que aquele rapaz tinha, que ele não ia abrir mão, ele tinha vontade. E a necessidade é que movia. Ele queria realmente transformar através do esporte. Vocês podem transformar, fazer através da educação, da preparação. Porque, olha, é tudo muito semelhante. Vocês veem só, na televisão, bacanas partidas, mas tem muito estudo, horas virando, estudando, fazendo e tal, tem muito treinamento, cansaço, dor. É o mesmo processo, preparação. Agora, olha que interessante, quando a gente fala de conceitos importantes de time e tal. Esse rapaz, ele era um líbero, ele não fazia pontos. É para mostrar o seguinte, tudo que nós fazemos na vida é resultado de um esforço de time, coletivo. Apesar de não fazer pontos, ele era muito importante no time. E ele se tornou um líder. Um dia me perguntaram, mas, Bernardo, como é possível um rapaz sem nenhuma formação acadêmica, que depois foi correr atrás de tentar fechar o fundamental, porque ele foi trabalhar, ele foi vender coisas, ele foi ajudar a família. Como é que ele se transformou num líder? A essência da liderança é uma única coisa, é o exemplo. Pare e pensa na pessoa que vocês admiram. Não é o que ele fala, é o que ele faz, é o exemplo que ele dá. E ele dava um exemplo diariamente para todo mundo. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele quando treinava e jogava com a gente? Ele treinava e jogava como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Literalmente. O voleibol deu ele a condição de transformar a alimentação da família dele. E sabe o que acontecia quando o pessoal, à volta dele, não dava 100%? Ele ia para dentro dos caras e cobrava dos caras. Ele pensava, estão querendo tirar o prato de comida do meu filho. Ele ia para dentro e cobrava. Jovens aqui, alunos, quem é que não se incomoda, não fica chateado, não fica, né, quando vocês são cobrados? Quem cobra muito de vocês? Quem é que não fica chateado? Quem fica chateado quando cobram muito? Quem fica chateado quando cobram muito? Agora, vamos lá. Esses que ficam chateados, a pergunta é a seguinte, vocês acham que se o professor, o pai e a mãe de vocês, não acreditassem em vocês, eles cobrariam? Não vai cobrar, sabe por quê? Desperdício de tempo, de energia. Você imagina assim, que eu vou treinar o time da escola de vôlei e vou querer que vocês saquem que nem o Lucarelli saca. Eu não posso cobrar isso de vocês, porque não dá para fazer. Mas eu acredito em coisas que certamente vocês não acreditam. E eles veem um potencial em você que vocês às vezes não veem. Eles só cobram porque acreditam em vocês. Cobrança nada mais é do que o reconhecimento da capacidade. E aos pais eu pergunto o seguinte, quem não se lembra de uma professora ou professor que a gente não tenha querido matar em algum momento da nossa vida, que raiva que eu tinha dela. Isso não é ideia para os alunos, não, nem sugestão, é apenas reflexão. Né? Mas depois, com o tempo, a gente pensa assim, se não fosse por ela, por ele, não teria chegado lá. Hein? Treinador, que aconteceu isso muitas vezes. Papai e mamãe, às vezes, também, a gente fica com raiva. Hein? Depois fala, se não fosse por ela, não tivesse pego no meu pé, né? Nós éramos 5 lá em casa, 3 mais velhos. Minha mãe chegava e tirava o lençol dentro às 6 da manhã para ir nadar. Eu queria matar minha mãe. E hoje eu agradeço, porque a gente ia nadar, a gente ia fazer e tal, e ela realmente deu condições para a gente fazer. E ela realmente fazia. Então, só cobram porque acreditam. Então, eu digo sempre aos atletas o seguinte, preocupe-se quando eu deixar de cobrar. Se eu não cobrar mais de você, é que talvez eu não acredite mais. Eu acho que você não vai mais fazer. Então, se cobram porque acreditam. Atenção a isso, pessoal. Atenção, cobrando porque acreditam em vocês. Tá? Serginho tem uma coisa muito interessante, porque ele trouxe para nós uma coisa de garra e de mostrar que é possível para todo mundo. E é muito interessante, quando acaba a partida final no Rio, aqui no Rio 2016, dia 21 de agosto, ele estava usando aquela camisa azul, que o líbero joga com uma cor diferente. Quando chegou no vestiário, ele tirou a camisa e jogou a camisa para mim. E ele me chamava de patrão, para você a camisa. Ele humilde, me chamava de patrão. Até hoje ele me manda lá, patrão para cá, patrão para lá. E aí me deu a camisa. Eu tinha vários apelidos na seleção. Ele me chamava de patrão. Gustavo, que é um grandão, ruivão, assim, meio ogro, ele é um cara meio... Me chamava de professor, vamos treinar, professor, o cara todo. O Giba, não sei se você lembra do Giba, o Giba era aquele cara carismático, nós chamávamos ele de somebody love, aquele cara que ia enrolar todo mundo, é ele. Carisma enorme, mas também, ele me chamava de chefe, mas era assim, chefinho, que nem quando chega assim, professor, é que ia dar uma volta na gente, né? Quando ele chegava com um chefinho e queria alguma coisa que não podia dar, um treino, alguma coisa que não ia dar certo, mas todos me chamavam de maluco psicopata. Lá veio o maluco psicopata. Porque eu tenho obsessão por uma coisa, que é treinamento, preparação. Não adianta eu dizer uma frase bacana para vocês, se vocês não estudarem, não tem jeito, é capacitação. Treinar para um atleta é como estudar para um estudante, para um aluno, para alguém que se prepara para alguma coisa. É preparação. É desenvolver a sua capacidade de realizar. Então, não deixe de se preparar. E aí pessoas falam, Bernardinho é muito duro e tal, e meu filho foi para a seleção, aquela coisa toda.
Pessoal, quando o Bruninho era jovem, devia apanhar do pai todo dia, devia, né? E eu dizia sempre uma coisa para ele. Eu viajava com a seleção na época feminina, ele menino, e eu sempre perguntava para ele, e aí, como é que foi a escola? Todo dia eu ligava para ele, de onde eu estivesse, eu falava com ele. E aí, como é que foi e tal? Eu sempre pergunta da escola, pergunta do dia dele e tal. E ele começou a treinar, ele fazia vários esportes e acabou ficando no vôlei. A escolha foi dele, né? Ele jogou de badminton, a tênis, a futebol, a basquete, tudo jogou. Nenhum problema. Mas ele acabou escolhendo, escolha dele. E aí eu perguntava para ele, e um dia, ele falou, pai, hoje não, eu não consegui ir no treino, que eu fui conheci um amigo, fui no cinema e tal. Ele tinha, sei lá, 12 anos de idade, 13 anos de idade, fui no cinema e tal. Eu disse para ele o seguinte, uma frase que eu nunca mais, eu repeti algumas vezes e ficou aí. O seguinte, lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Então, digamos que eu vou fazer o vestibular. O vestibular é no final do ano. Aí você, não, mas eu tenho tempo ainda, né? Tem tempo. Tem tempo. A prova daqui a um mês, tem tempo ainda. Você deixa um dia, deixa outro dia, você tem um dia a menos, você tem um dia a menos, tem um dia a menos. E é o que eu falava para ele. E lembre-se, como é uma competição, você vai deixar de treinar. Alguém vai estar treinando. E aí, pode ser que aquele alguém que treinou acabe pegando aquilo que você gostaria de ter, que é uma vaga na seleção, passar no vestibular na melhor faculdade, o que é que seja que vocês almejem fazer. Né? E ele, então, quando termina a partida, ele fala, patrão, dá a camisa para mim. E joga para mim no vestiário e fala, você pode pendurar na parede, doar para um museu? Ele encerrava a sua carreira na seleção aos 40 anos, 41 anos. Ele entregava aquela camisa, tendo colocado a seleção no patamar mais alto. E aí me remete a uma instituição chamada All Blacks, que está ali. All Blacks é o time de rugby da Nova Zelândia. É uma das seleções mais vitoriosas da história do esporte mundial. E a missão de um All Black é colocar a camisa daquela instituição cada vez num patamar mais alto, contribuir, somar, elevar. O que nós temos que fazer, onde quer que a gente esteja, é ajudar aquele time a melhorar, botar a camisa daquele time num patamar superior. E realmente o Scott fez isso acontecer. Eu quero falar de algumas coisas, porque eu quero interagir com vocês, eu quero realmente que vocês perguntem, poder fazer. Os líderes aqui, eu falo o seguinte, liderança tem a ver com salvaguardar nossos valores. Quais são os princípios e os valores da ordem? Eu posso negociar tudo, o horário, a cor da camisa, a hora de utilização das salas, isso a gente negocia. Mas eu não negocio os valores de nada. Às vezes, na família, a gente tem valores, são intrínsecos. Você não põe na empresa, você põe na parede, tem lá os princípios. Em casa, você não vai botar na sua porta os valores da família. Mas você vai negociar a honestidade com seu filho? Você vai negociar respeito? Não. Você pode negociar o horário, que ela vai chegar, se ela pode, né, dormir na casa da amiguinha ou não. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas menores, uma de 20 anos, mas uma pequena. Eu negocio com elas. Estou pensando até em fazer direito, que eu estou perdendo todas as negociações, mas estou tentando. A gente negocia. O meu filho era um pouco mais fácil, mas menina, eu estou sofrendo, mas eu vou melhorar. Estou fazendo um curso de negociação com o William Ury lá de Harvard, para ver se eu melhoro. O fato é que, mas a gente negocia, mas não negociamos aquilo que é valor, princípio. Isso não se negocia. E os nossos princípios na seleção eram 3. Primeiro, integridade. Ninguém vai enganar ninguém. Como é que eu vou me tornar um líder de alguém se ele não confia em mim? Meu comportamento ele é ético, ele é moral, eu confio. Não, ele é duro, mas ele é justo. Ele é correto, bacana. Primeiro princípio é isso. Segundo princípio é time por primeiro. Nós somos um time. O nome mais importante é o nome que está aqui, Hort. É o nome que está aqui, Brasil. Não é o nome que está aqui, Bernardinho, né? Ana Clara, que joga vôlei, que estava aí, o pessoal que estava... Não é. O mais importante é o que está aqui, é o time. E para nós isso é fundamental. Time por primeiro. E o terceiro princípio que a gente não negocia é o treinamento extremo. Treinar e se dedicar. Sabe por quê? A gente acha que a gente controla muita coisa na vida da gente. Você controla o quanto de talento você tem? Uns têm talento para as artes, uns têm talento para a educação, outro para esporte, outro para tecnologia. Enfim, cada um tem um certo. Você pode melhorar um pouco, mas você não controla o quanto de talento você tem. Você controla uma única coisa, o quanto de trabalho, dedicação, de esforço você coloca no processo. Chegar cedo, você controla. Se dedicar um pouco mais, você controla. Treinar, você controla. Então, por que o trabalho para nós, o esforço, ele é um princípio inegociável? Porque o outro time pode ter mais orçamento, mais grana, patrocínio do que nós, pode ter mais talento do que nós, mas não vai trabalhar mais do que nós. Porque isso depende da gente. Eu não tenho tanto talento. E olha,
Digo para vocês o seguinte, claro que uma pessoa talentosa, muito determinada, vai se tornar um ícone, um Usain Bolt da vida, Michael Phelps, Serena Williams está jogando, mas uma pessoa que tem muito talento não se dedica, e alguém que tem menos talento se dedica muito, pode ter certeza que, no longo prazo, aquele que se dedica mais vai ter melhores resultados. Portanto, é muito mais dedicação do que apenas o talento. Eu quero falar aqui, rapidamente, de algumas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar naquilo que são os princípios mães, servem para tudo, todas as áreas. Eu digo que os pilares, os valores fundamentais, né, as virtudes mães da vida humana. Primeiro, a humildade. E saber que nós não sabemos tudo, que a gente é parte de algo, que nós precisamos dos outros. Eu tenho um grande amigo que faz triatlon, que ele fala o seguinte: seres humanos são anjos de uma asa só, que precisam de outros para voar, senão não conseguem voar. Quem quer empreender, quem tem uma empresa, você não consegue nada sozinho. Empreender é um esporte coletivo. Eu posso ser bom em produto, Wolf é bom em vendas, Zé é bom em... E a gente, então, gestão, você monta um time. Você não vai fazer tudo sozinho. Você não é tudo. Então, realmente, e a humildade nos faz entender que nós precisamos escutar e precisamos dos outros. A humildade vai entender que nós não somos, nós apenas estamos. Ninguém é campeão, você está campeão. E se você não se dedicar muito, você não permanece campeão, onde quer que você esteja. Então, a humildade. E para os pais e líderes aqui, tem uma história muito interessante de um professor de Harvard chamado Jim Collins. Ele escreveu vários livros interessantes, mas o mais que eu gosto mais deles são empresas feitas para durar. From Good to Great. O que empresas que durante 15 anos batem seus mercados têm em comum? Entre as coisas que eles têm em comum, e isso eu quero entender, porque eu quero que minhas empresas batam os mercados durante 15 anos, que nessa escola seja melhor durante tanto tempo, todas as empresas têm o que eles chamam de um líder nível 5. Ele categoriza líderes em vários níveis, e o mais importante é o nível 5. Quais são as características de um líder nível 5? Duas fundamentais. Primeiro, uma energia de execução incrível. Vamos fazer, vamos realizar, vamos de novo, e vamos tentar. Segundo, a humildade. E como é que ele representa a figura da humildade desse grande líder? Quando há uma vitória, uma grande conquista, um êxito de qualquer natureza, o líder nível 5, ele olha pela janela e fala: se não fosse por ela, por ele, não teríamos atingido esse resultado. Quando há um percalço, uma derrota, uma frustração qualquer, ele olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Ele não aponta dedos e assume responsabilidade. Esse é o líder nível 5. Energia de execução, humildade para fazer. O segundo elemento que eu acho que é fundamental é a coragem. E, jovens, quando eu falo coragem, eu não falo de destemor e responsabilidade. A coragem não tem a ver com a ausência de medo. Dia 21 de agosto de 2016, nós estávamos prestes a entrar na quadra para jogar contra a Itália a final da Olimpíada no Rio. Vocês acham que a rapaziada não estava com medo? Estava todo mundo com medo. Não saiam do banheiro. Falei: galera, vamos jogar, vamos sair do banheiro. E o escadinha, todo malandro. Aí, quem está com medo, dá a mão aqui. 15 pularam para dar a mão para o cara. Porque estava todo mundo com medo. Quem nunca ouviu a seguinte frase, o pensamento, tem muito influencer na internet agora, né? Quem é que nunca ouviu assim: está com medo? Vai com medo mesmo. Já ouviram isso? Isso é roubada. Pensa comigo. Eu passei em Ipanema, o mar estava gigante. Eu até sei nadar, mas não vou entrar naquele mar lá, né? Imagina, estamos aqui, não sei nadar direito. Aí eu vou lá para o Havaí. Cheguei na beira daqueles mares gigantescos. Está com medo? Vai com medo mesmo. Vai morrer afogado. Tem uma prova difícil, aquela prova, está receosa. Não tem uma prova que você fica com medo? Está de receio? Está com medo? Vai com medo mesmo. Não, mas vai preparado. A única forma de você lidar com os seus medos é a sensação que você se preparou. Vai fazer um vestibular, uma faculdade difícil, uma prova difícil e tal. Você não tem receio? Claro que tem. Todos nós temos. Mas como você começou a olhar a prova, você estudou, se preparou? Isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. Você vai entrar numa partida para jogar. No final, você está com medo. Está com receio. Você começa a jogar, vê se está preparado. Pô, acertei, e você vai indo. Portanto, vai com medo, mas preparado para lidar com os seus medos. Coragem não tem a ver com ausência de medo, mas como você lida com eles. Ok? Isso é muito importante. Agora, eu comecei falando de motivação com vocês. Vou perguntar aqui, só serve para os alunos, tá? Para e pensa num atleta. Vamos pensar num atleta de alto rendimento. Qual é a principal característica? O que esse cara tem? Esquece o talento, que okay, um grande, às vezes tem um talento. O que ele tem que ter para ser um grande atleta? Ponto. Fala aí. Levanta a mão e fala. Determinação. Disciplina. Você conhece alguém que não tenha disciplina, que tenha um rendimento de altíssimo nível? Não tem como. Agora, o que é disciplina? Não é rigidez. Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito.
Sabe aquele dia de manhã, você está cansado, está friozinho, você não quer levantar, aí você botou o despertador, a prova era às 8, você botou o despertador para as 5, você queria dar uma lida um pouco mais na matéria, estudar um pouco mais. Não acontece às vezes? Vai um pouco mais cedo. Mas quando toca o despertador, você está cansado, está friozinho, tal, você vai lá e toca naquele botãozinho, soneca lá e fica mais uma hora. Quem nunca apertou aquele botãozinho e ficou mais uma hora? Hã? Mamãe, papai, quem não quer? Vou treinar amanhã de manhã cedo. Acorda de manhã cedo. Quem nunca apertou aquele botãozinho e ficou em casa? Né? O que te levanta? O que te levanta naquele dia que você não está motivado? É a disciplina. É a disciplina. E pensem numa coisa. Quando você levanta e vai, apesar de não estar motivado, e você vai e faz o treino, você vai e estuda, você vai e cumpre aquilo que tem que fazer, quando você volta grande. Porra, eu fiz mesmo desmotivado, você vai lá e pum. Né? Tiquei a primeira missão do dia, realizei. Agora, quando você não vai, você perde para o despertador, né? Você fica mal. Porra, não levantei, não fiz. Você fica... Eu fico tão mal que eu tenho que descontar em alguém. Eu vou dar treino para matar as mesmas treinos, porque eu fico mal quando eu não consigo fazer. Mas o fato é, disciplina. Galera, lembra de uma coisa. A vida não vai dar para a gente aquilo que a gente deseja, mas aquilo que a gente merece. Porque a gente correu atrás, pagou o preço, treinou, fez, estudou, e aí vai acontecer. Disciplina. Disciplina. Agora, por que é tão difícil treinar? Porque a disciplina é treinável. Treinável. E aqui na biblioteca, acabei de autografar um livro daquele senhor ali. O livro está na biblioteca, chama Arrume a Sua Cama. Está ali o livro. Arrume a Sua Cama, do Almirante McRaven. Que é o seguinte. O Almirante McRaven, para quem não conhece, foi comandante dos Navy SEALs, a tropa de elite das Forças Armadas Americanas. Um super comandante. Alguém já assistiu aquele filme Capitão Phillips? De um navio que é sequestrado pelos piratas somalis? Quem liberta Capitão Phillips e sua tripulação é uma tropa de McRaven. Lembram de um terrorista chamado Osama Bin Laden? Quem executa Osama Bin Laden é uma pequena tropa de McRaven. Esse cara estava em todos os grandes eventos mundiais, o cara é incrível. E ele foi um Navy SEAL antes de se tornar comandante. E ele escreve um livro. E ele fala, você quer mudar o mundo, começa arrumando a sua cama. Eu quero mudar o mundo, nem minha cama eu arrumo. Peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Esse é o primeiro desafio da disciplina. Garotada, atenção a mim. Primeiro desafio da Escola Hort para segundo semestre de 2022. Vamos arrumar nossas camas. É para treinar a disciplina. Vamos treinar. Todo dia de manhã eu acordo 4 horas para treinar. A primeira coisa que eu faço é arrumar a cama. Não está um hotel 5 estrelas, mas está direitinho. Então é o seguinte, vamos arrumar a cama. Treinar a disciplina. Por que é tão difícil treinar a disciplina? Vou dizer por que é difícil. Você quer começar a jogar vôlei. Aí você começa a jogar vôlei, saca por baixo e tal. Mas você viu o cara lá na seleção, lá jogando aquele saque viagem bacana. Aí você quer fazer aquilo. Mas você faz um treino, não consegue fazer. Você faz 2 treinos, não consegue ainda. É difícil. Todo bom hábito ou a boa conquista, ela é fruto de um processo acumulativo. Digamos que eu projeto verão, quero ficar forte, vou na academia. Aí você vai um dia na academia, malha, fica todo dolorido. Volta para casa, você olha no espelho, 0. Aí você vai o segundo dia, malha de novo, não consegue nem sentar, tão duro que você está. Olha para o espelho, 0 de novo. Não viu nada. É o processo de consistência, acumular. Você começa a ler. Você leu 10 páginas? Mas lê 10, mais 10. Desafio da leitura. Quem gostaria de ler mais? Gostaria que seus filhos lessem mais? A primeira pergunta que eu faço aos pais é, pais, quem gostaria que seus filhos lessem mais? Levanta a mão. A minha pergunta é, vocês leem na frente dos seus filhos? Primeira pergunta. Exemplo. Não adianta, come bem, eu vou para o McDonald's, você come salada. Não é justo. Né? Leiam, eu não leio, não é justo. Eu tomava cuidado até com o Bruno, com a Júlia, a Vitória, eu estou perdendo um pouquinho algumas coisas. De não ler nem no Kindle, no tablet, porque ela pode achar que eu estou jogando, brincando. É o livro mesmo, eu gosto do livro físico, o livro mesmo. Mas vamos fazer um desafio também. Tem o desafio de arrumar a cama. Galera, desafiando vocês a arrumarem a cama. Eu quero o report depois, relatório, se arrumaram a cama ou não. Eu sou bom de cobrar, hein? Só isso que eu sei fazer. Não sei festejar. Então é o seguinte, segundo desafio, lê mais. Vamos colocar uma meta? 10 páginas por dia. Não é tão difícil. Não tem tempo. Mentira. Desliga ali o celular. 10 páginas. Escolhe o livro. 10 páginas. 10 páginas. No final do mês serão quantas páginas? 300. Um belo livro. Você vai ganhando o quê? O hábito. O hábito. Treina. Agora, por que é difícil treinar? Porque é acumulativo. Agora, olha o mau hábito. Como ele é traiçoeiro, o mau hábito. Você está em dieta, duro. Aí você vê aquele sundae incrível, aquele prato de batata frita. Aí você mergulha naquele prato. O prazer é imediato. O do bom hábito não é imediato, ele é acumulativo, só vem lá na frente. Já o mau hábito é na hora. Aquela horinha a mais na cama, prazer é imediato.
Então, vamos treinar a disciplina. Dizer não para as distrações e fazer aquilo que tem que ser feito. Treinar. E tem que treinar. E vou dizer para vocês uma coisa, quando pequenas conquistas motivam muito. Você sabe quando eu estava na escola, eu estava aqui no Colégio Andrews, no Maitá, na época, eu não esqueço disso. Eu não gostava muito, eu era um bom aluno em todas as matérias, mas português não era assim, não tinha muito. Até que eu comecei a ler e fazer uma redação melhor. Até que eu fiz uma redação que eu tirei, sei lá, 10 na redação. Aquele busto, de entusiasmo pela uma boa nota, me fez o quê? Me dedicar um pouco mais. A sensação de que eu estava melhorando gerou uma motivação enorme para aquela coisa. Você começa a jogar, a treinar. Você começa a dar certo, você toca bem na bola, você ataca uma bola, a sensação de você estar melhorando e crescendo, evoluindo, te dá uma energia de continuar, uma motivação enorme. A motivação vem daí. Quando você começa a melhorar no treinamento, aquilo te motiva a fazer, melhorar em qualquer coisa. Mas nós precisamos insistir. Agora, eu vou falar do segundo ponto importante, além da disciplina. Eu falei, porque eu fiz uma dinâmica que é a resiliência. Eu fiz uma dinâmica, Mark Raven, tem uma dinâmica, eu dou aulas eu compartilho experiências na PUC, aqui no Rio, eu me formei lá em economia, há muitos anos atrás. Eu dou aula na área de empreendedorismo. Noções de liderança para jovens empreendedores. A matéria é liderança empreendedora. Ok. E a dinâmica, no final da dinâmica, os alunos têm que vir. Alunos, quem não gosta de falar em público aí? Quem não gosta? Não gosta. A única forma de você melhorar falar em público é falando em público. Não tem outra forma. Tem que treinar. Então, na escola, é um ambiente de segurança, para que você possa falar. Você vai lá e fala. Então, tem uma apresentação. Os alunos têm que vir lá na frente, fazer um pitch. Vocês sabem o que é um pitch? Um pitch é uma pequena apresentação de 1 minuto. Como se eu encontrasse um investidor para um projeto, eu vou lá, e em 1 minuto eu tenho que despertar o interesse dele para investir no meu negócio. Só que não é apresentar um projeto. Ele tem que se vender para mim. Digamos, eu tenho um time, você quer vir jogar no seu time. Eu quero saber 2 coisas em 1 minuto. Qual é o seu ponto forte? O que você vai trazer para o meu time de bom? E qual é o seu ponto fraco? Autoconhecimento e humildade. O que você tem que melhorar? Todos nós temos um pouco para melhorar. 35 alunos, de 18 a 21, 22 anos. Pontos fortes foram diversos. Trabalho bem em equipe, sou criativo, vários, 30 pontos fortes. Pontos fracos foram só 2. Professor, eu não sou disciplinado. Eu procrastino, adio as coisas, né? Eu não gosto de processo, não, do meu jeito. Formulário, nem pensar. Eu vou fazer aqui do meu jeito. Não gosto de prazo também, não, é no meu tempo. Eles assumiram para mim, fiquei preocupado, porque é uma geração assumindo isso, né? Então, não tem disciplina. E aí a proposta, não sou um professor, sou um treinador. Então, vamos treinar a disciplina? Vamos. Primeira coisa, a aula dura 2 horas. Durante 2 horas, ninguém toca no celular. 18 a 22 anos, 2 horas sem o celular, começa a crise de abstinência, começa a tremer, suar frio. Meu medo é acontecer alguma coisa, né? Mas o fato é, eu descobri que na formação da nota existe uma parte em participação. E o pacto era, se tocar no celular, 0 em participação. Aí um dia eu estou assim pela sala, a garotada bacana, pô, professor, Bernardinho, tal. E aí um rapaz assim no fundo, gente boa, lá no celular assim, ó. Não era necessidade, é vício, né? Aí eu passei, como é que você está? Beleza, final de semana foi legal? Segunda-feira a aula, de umas 3, foi tudo certo? Olha, só para lembrar você que é 0 em participação. Adoro você, mas é 0. Aí ele assim, mas professor, isso não é justo? Aí teve a oportunidade que eu precisava. Eu sei que não é justo, porque a vida também não é justa. E é melhor aprender aqui do que lá fora, portanto, é 0 em participação. Um não bem colocado. Porque nós temos dificuldade de dizer não. Quem tem dificuldade de dizer não? Um não bem colocado tem um valor imensurável. Portanto, disciplina. Vamos começar a treinar a disciplina. Segundo ponto é que eles levantaram, lidam mal com as frustrações. Quando recebem um não, desistem rapidamente. Quando eu disse para o rapaz que ele estava com 0 em participação, mas que ele poderia conseguir uma boa nota apesar disso, então eu vou trancar. Primeira desistência. E se você começa a trancar a matéria, a desistir das coisas, isso se torna um hábito. Quando você luta, se torna um hábito. Você corre atrás, se torna um hábito. Quando você desiste, também se torna um hábito. E a gente não pode ter um hábito dessa natureza. E eu disse para ele, você vai desistir? Quantas vezes você vai desistir? Essa é a primeira. Ou toda vez, quando tem dificuldade, você desiste. Fiquei provocando. Depois ele até veio me dar um abraço no final do curso. Mas eu pensei que ele viesse bater em mim, estava bravo comigo. Mas ele falou o seguinte, se nós não dissermos um não, bem, tem que dizer. Quantos nãos antes de um sim? Quem investe? Quem faz? Quantas vezes? Quantos nãos? Michael Jordan, ele fala, errei 9.000 para fazer aquilo lá. Ou seja, quantos nãos antes de um sim? Resiliência, lidar com os nãos.
veio a pandemia, fechou o restaurante, você senta e chora, ou você vai fazer alguma coisa para tentar conseguir o que você tem que conseguir. Outra coisa importante, foco. Nós temos hoje uma geração que a gente não tem foco, porque é tanta coisa, nós vivemos na era da hiperinformação, de escolhas em excesso, porque está tudo aqui na palma da mão. Lembrem-se de duas coisas, o foco tem que estar naquilo que é importante, naquilo que vocês controlam. Eu estava vindo para cá, estava falando com o Bruno, que estava na Eslovênia jogando, eles vão para a Polônia amanhã. E por uma questão de organização, eles vão ficar praticamente uma semana sem jogar, para jogar as oitavas de final, que é a primeira partida eliminatória. Pô, não é legal? E ele disse uma coisa que é o que eu falo sempre para ele, que é dos estoicos. Nós não controlamos o regulamento, é alguém que controla. A gente controla como a gente reage àquilo. Então, eu tenho que focar naquilo que eu controlo. Eu não controlo os haters da internet. Eu não controlo, eu controlo o que eu faço. Eu não controlo quando a imprensa, a mídia fala mal do meu time. Eu não controlo. Eu controlo no dia seguinte como é que eu vou trabalhar e treinar. Então, não se importa. Então, o que é importante, o que vocês controlam? Isso é fundamental aqui. E acho que isso aqui, para mim, né, é um pouco daquilo que eu acredito que assim, a gente tem que treinar. É disciplina, resiliência, lidar com os nãos. Vou falar rapidamente uma história aqui, mas depois eu vou passar para um vídeo final para a gente poder interagir. Tá? Esse aqui é um cara de basquete chamado Coach K. Fala de liderança, é um cara incrível. Os Estados Unidos, que é um grande time, perdeu a Olimpíada da Grécia, perdeu a semifinal. E aí os responsáveis do basquete mandaram o treinador embora, porque era um time de enorme talento, mas que não jogava como um time. E contrataram o Coach K, que ganhou tudo como treinador. Michael Jordan, ele diz o seguinte: eu posso até ganhar uma partida, mas nunca vou ganhar um campeonato, na essência do time. O maior de todos os tempos, na minha opinião, e ele era o cara... Porque o grande vilão de um verdadeiro time são egos e vaidade fora de controle. Quando o cara começa a achar que ele é o cara. Eu sou o cara, sem mim nada acontece. É time, você depende dos outros, permanentemente. Isso aqui é a história de um time que era sexto colocado no mundo. E nós tínhamos a vontade de chegar em primeiro. Mas não era apenas chegar no topo, era se manter no topo. Era o nosso objetivo, o nosso sonho, a nossa meta. A primeira coisa que eu faço é escolher as pessoas. Quem são as pessoas que vão estar conosco? Depois é como nós vamos chegar lá. Planejamento, disciplina, cumprir aquilo ali. E nós fomos indo de sexto, em 3 anos, chegamos à primeira colocação. Concluímos o primeiro ciclo com o ouro olímpico. É que a gente ganhou o ouro olímpico, nós chegamos lá, e estamos lá. Qual é a minha pergunta? É mais difícil chegar lá ou se manter lá? Essa é a grande questão. Como é que a gente mantém uma instituição de excelência? Né? Esse é o nosso grande teste. Esse é um grande escritor. Para quem gosta de livros, Simon Sinek escreveu 4 livros. E uma palestra dele no TED, que eu aconselho que vocês assistam, chamada Golden Circle. Uma palestra de 15 minutos, espetacular, que fala do porquê. O primeiro livro dele chama Tudo Começa pelo Porquê. O segundo livro dele chama-se Leaders Eat Last. Os líderes comem por último, se servem por último. Tem em português também. O terceiro chama Together is Better. Juntos é melhor. É um pequeno livro que eu aconselho que os jovens leiam, uma fábula. 3 jovens que conseguem vencer obstáculos trabalhando juntos. E o quarto livro chama-se The Infinite Game, um jogo infinito, que é uma mentalidade infinita, que as instituições elas perduram muito mais do que nós, tem essa sensação de, né, infinitos. E aí nós continuamos trabalhando, ganhamos ligas mundiais, ganhamos o bicampeonato mundial, ganhamos tudo, e liderança do ranking mundial. Só que 4 anos depois, essa é a foto. Essa foto aqui parece a foto de um funeral, não de uma... Isso aqui é um pódio olímpico, isso aqui é uma prata olímpica. Alguém aqui gostaria de ir a Paris comigo na Olimpíada e ganhar a medalha de prata? Quem não gostaria de ir a Paris e ganhar a medalha de prata? Imagina voltar para cá com a medalha de prata? Vou voltar grande aqui na horte, aquela minha medalha, né? Mas não daquela seleção. Sabe por quê? A legenda dessa foto é a seguinte: o resultado passado não te garante nada no futuro. As avaliações são bimestrais aqui? Trimestrais, ok. Aí no primeiro trimestre eu tirei 10 em matemática. O que espera de você? O que esperam de você no segundo trimestre? Uma ótima nota, pelo menos, de 9 para cima, porque você tirou 10, você mostrou. A única coisa, se você tirar um 6, vai ser uma frustração, que é isso aqui. Ó. Tirar um 7. Digamos que 7 não é uma nota ok. 8, olha de prata, 8. Olha a cara dos caras. Por quê? Porque criou uma expectativa lá em cima. E para lidar com essa expectativa, a gente tem que trabalhar e fazer. E seguimos trabalhando, ainda na liderança do ranking mundial, tricampeões mundiais, mais... 4 anos depois, eu descobri o sonho da palavra quase. Quase é igual a... Eu quase ganhei, não ganhei. Eu quase passei, eu não passei. Eu quase não. 4 anos depois, 2-0 para nós contra os russos, 2012. Lembra disso? Esquece, que eu choro para burro, fico mal.
21-19, terceiro set, estava aqui a medalha de ouro, ela escapou. Ah, não, mas os russos estavam dopados, realmente. Alguém aqui assistiu um documentário chamado Ícaro? 8 dos 12 russos estavam na lista de Ícaro. Não importa, nós perdemos. E nunca vamos usar a medalha de ouro, apesar daquilo. Então, nós perdemos. Eu tenho que aprender o porquê. O que você diz para o seu time depois da derrota dessa? Eu tentei entender por quê. O que você diz para o seu time? Quem aqui nunca teve um momento de dificuldade com o seu time, com a sua equipe, né, em casa? Então, o que você diz para as pessoas? Às vezes você não sabe o que dizer. Você fica perdido também, né? Depois da derrota dessa. E eu passei a noite, sem saber o que dizer, falei, galera, lá, medalha de prata, valeu, vai dar uma relaxada, amanhã eu quero uma reunião de manhã na Vila Olímpica. Eu falei, pô, reunião, tudo era, não, vamos lá. Pensou, lá vem ele descascar a gente de novo, né? Pensaram. Mas eu estava arrasado que nem eles, não sabia. Aí passei uma noite toda pensando em Churchill, em Martin Luther King, algum líder que me inspirasse em dizer algo para os caras. Não achei nada que me inspirasse. E nada ia também, né, amainar a dor que eles estavam sentindo pela frustração daquela derrota dura ali. Ok. E no dia seguinte, então, eu me reuni com eles, uma sala na Vila Olímpica, eu aqui, o rapaz ali, eu aqui, calado, 5 minutos assim, ó. E aí eles começaram a se cutucar, olhar o Bruno, meu filho, Bruno, vê lá, teu pai morreu, calor, tá? Aconteceu alguma coisa, né? E eu, então, falei, mas, Sara, é o seguinte, eu não sei o que eu vou dizer para vocês, não sei. Estou aqui pensando, mas não sei o que dizer. Mas a minha presença aqui quer dizer o seguinte, que eu estou aqui com vocês, por vocês. Estarei amanhã de novo para vocês. Porque não é o que a gente diz quando a gente está numa dificuldade, é o que a gente faz. Com o nosso filho está numa dificuldade, nosso companheiro está numa dificuldade, nós vamos dizer, nós vamos fazer, você vai estar do lado dele, ombro a ombro, ou vai só cobrar dele alguma coisa? Para a gente pensar, ok? Todos nós, amigos de dificuldade, o que nós vamos fazer? Você vai só mandar uma mensagem, você vai estar do lado dele quando ele precisa de você? E essa era a ideia por trás daquilo. Nós continuamos. E essa é a conclusão, depois de 16 anos trabalhando com aquele grupo, que um vencedor é apenas um perdedor que tentou mais uma vez. Quem é que nunca perdeu? Fala para mim. Quem nunca jogou? Alguém trabalha na área comercial aqui? Quem trabalha na área comercial? Alguém? Já perdeu alguma venda? Eu nunca perdi uma venda, porque eu nunca vendi nada. Entendeu? Que você vai perder eventualmente, na verdade, mas você tenta de novo, você, né, aprende, segue. Porque o sino de McRaven está ali, para quem ler Arrume a Sua Cama, a primeira lição é sobre arrumar a cama, disciplina. A 10ª lição é sobre desistir. Quando ele se alista para se tornar um Navy SEAL, 120 jovens, os números são mais ou menos esses, eu não lembro os números de cabeça, se alistam com ele. Apenas 20 ou 30 concluem o curso. 90, praticamente, desistem no meio do processo. Como é que está a desistência de um Navy SEAL? No pátio central tem um sino. O rapaz vai lá e toca 3 vezes o sino, e ele, pediu para sair. Nós vamos encontrar sinos na nossa caminhada. Vou desistir, não vou conseguir. O sino está pronto para você tocar. E a mensagem de McRaven é, nunca toque o sino. Se tocarem, vão se arrepender. A dor é temporária, o orgulho de não ter desistido é para sempre. Não tem aquela dor daquele momento ali que você, poxa, está estudando, está sofrendo e tal. O orgulho de não desistir é para sempre. E lembre-se de uma coisa, na vida, nós escolhemos entre 2 tipos de caminho, de processo, de dor. A dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Ah, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, já não passou na prova. Ah, se eu tivesse treinado um pouquinho mais, já perdi para o time lá. Ah, se, não. É uma coisa, não tem terceira via aí. É disciplina ou arrependimento. Cabe a nós escolhermos. O que vamos fazer? Ah, se eu tivesse me cuidado um pouquinho mais, não teria. Se. Não tem assim. Vamos na disciplina. E essa é a geração menos talentosa do que uma boa geração, mas menos talentosa que a primeira. E que jogou no ambiente de maior pressão no Rio de Janeiro, tendo o quê? Pressão. E não foi por causa do talento, não. Não foi por causa do talento. Tinham seleções mais talentosas. Trabalho duro, determinação e um porquê em comum. Trabalho duro, determinação e um porquê em comum. Eu vou terminar o meu papo para mim poder interagir um pouco, falando de um cara que eu adoro. Vocês conhecem o Denzel Washington? Denzel, conhece? Garotada conhece? Um ator? Vocês vão ver ele aqui. Não vou soltar o vídeo ainda, não. Eu sou fã dele, não apenas como ator, mas como pessoa. Tem um vídeo sobre gratidão que eu já postei no meu Instagram. Como é que chama aquele ator do Black Panther? Chadwick. Tem um sobrenome diferente. Que faleceu de câncer. Um cara maravilhoso. Ele faz um agradecimento ao Denzel numa premiação, que é das coisas mais lindas. Ele fala, there is no Black Panther without Denzel Washington. E aí, obrigado, Gu. Então é o seguinte, esse cara era um cara generoso, um cara incrível. E a história dele é maravilhosa. Você sabe que ele foi antes de ser ator? Alguém chuta o que ele fez? Ele era lixeiro, gari.
aqueles caminhões, ia lá atrás, né? Aquela rota, pá, salta, pega o latão, joga lá, vamos embora. Pá, latão, joga lá, vamos embora. Determinado dia, estava na filmagem, no set de filmagem, com vários atores, atrizes, viraram a noite filmando, cansados à noite, e aí ele ouve a lamentação dos atores, atrizes, como é duro ser ator, como é duro ser atriz, viramos a noite aqui, tal, e ele, e temos que ficar aqui belo, sorrindo, e ele pensava com ele mesmo, né? Como é duro ser ator, virei a noite, vou ganhar milhões de dólares. Duro que eu fazia antes, que eu virava a noite, tratilista, ganhava aquela merreca, né? Aquilo que era duro, isso aqui é moleza. E ele vai receber um prêmio. E ele, então, fala daquilo para mim, é a essência. Galera, é isso aqui, não tem jeito. Tá? Ele fala um pouco daquilo que ele acredita que é a trajetória, né, das pessoas, de uma forma geral. Empreendedores, todos nós, né, queremos fazer alguma coisa. Ele fala então, a essência de tudo. Keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. E essa é a mensagem. No conforto, a gente não cresce. Os milagres só acontecem na zona de desconforto. Você treina mais, se dedica, você estuda mais, daquele esforço, o milagre acontece. Acontece porque você fez por onde. E ele fala, ease, conforto, né, acomodação, tal, é o pior inimigo do crescimento. Pense em algo novo que você queira aprender, um novo idioma, um novo sistema. É sempre difícil. Para quem trabalha em empresas aqui, o pior momento de visitar uma empresa é quando estão implantando um novo sistema. É desesperador. Hã? Não é desesperador? Mas por que o novo sistema é implementado? Para se tornar mais eficiente. Mas o quê? Para evoluir, a gente tem que passar por aquele processo. E como a gente aprende? Eu, por exemplo, na idade de vocês, eu fui uma seleção infante e tal, eu fui cortado. Se eu me lembrar dos momentos que eu mais aprendi, pense em 5, 10 segundos, momentos de enorme aprendizado que vocês tenham tido, pais, ou mesmo os alunos. Como eu aprendi naquele momento? Quantas lições eu extraí daquele momento? Pensaram no momento da vida de vocês? Esse momento que vocês pensaram de grandes lições, traz algum tipo de recordação de desconforto, uma meta não alcançada, uma derrota, um percalço qualquer? As lições vêm daí. Não existe crescimento acompanhado de conforto, ele pressupõe algum tipo de desconforto. Então, lembre-se disso, estão sofrendo, está difícil, tal, é porque vocês estão crescendo. Estão aprendendo, estão melhorando, estão evoluindo. E é o que a gente tem que fazer. As palavras finais são o seguinte. Primeiro, eu sempre saldo meu filho, a gente fala sempre, tem uma saudação que a gente usa sempre, que é a saudação dos 3 Fs, que é foco. Foquem naquilo que é importante que vocês controlam. Foco. Muita coisa no foco. Segundo, força. Para lidar com a dificuldade, para superar os momentos difíceis, para seguir em frente, resiliência, cair e levantar de novo. E o terceiro, fé. Professem a fé de vocês, mas mais importante, tão importante quanto é fé nas pessoas e fé no trabalho, no estudo, porque ele paga. Ele traz a recompensa. Tem um 4 F importante, meu filho diz que eu sou péssimo, eu realmente não sou bom, que é festa. Comemorem as pequenas e grandes conquistas. É muito importante. Eu estou trabalhando para melhorar, porque eu não sou muito bom nisso, entendeu? Então, é um pouco daquilo que eu faço. Então, galera, esse era um papo que eu queria bater com vocês aqui, e vamos abrir para algumas perguntas. Por favor, levanta a mão e pergunta. Alunos, pais, quem quer que seja. Vamos lá, por favor. Pode levanta aí, vai, por favor. Minha filha começou a fazer vôlei com 6 anos. Minha filha começou a fazer vôlei no colégio com 6 anos. E quando ela tinha seus 8 anos, eu a levei ao Tijuca Tênis Clube para assistir Sesc Rio de Janeiro contra uma equipe mal colocada na classificação. Nós sentamos atrás do banco do Sesc. Ih, pois é. Eu percebi que ela começou a ficar meio assustada com algumas coisas, embora estivesse sendo um passeio do Sesc. No último 2-0, o último set... Eu sempre tranquilo, sereno. Sempre tranquilo, sempre sereno. O último set estava muito tranquilo também. Um momento de relaxamento, tomou 3, 4 pontos. Em seguida, você pediu um tempo e acabou com o time. Não era eu. Acabou. Você acabou com o time. Mas estava presencial, não era televisão, me enganou, não era presencial. Você acabou com o time mesmo, deu uma chamada muito dura na nossa frente, na frente minha e da Letícia. E naquele dia, à noite, nós tivemos uma conversa sobre
foco, sobre determinação, sobre liderança, sobre a importância de manter o foco. E elas voltaram, viraram a bola e acabaram o jogo em 2 pontos mais, acabou o jogo. Então, assim, a minha pergunta é o excesso de cobrança também. Nós todos, como pais, cobramos. Eu cobro, sabe? A gente tenta, é o que você falou, não só cobrar, mas estar junto, principalmente nos momentos mais difíceis. Até que ponto a cobrança ela é positiva e até que ponto ela deixa de ser positiva para ela passar a ser deletéria, principalmente nessa idade de adolescência, essa questão, por favor. Tem 2 questões, acho que são importantes, várias, mas eu vou falar assim da essência disso. Pais, mães, líderes são como pais e mães exigentes. Cobram, mas cuidam. Cuidar. Né? Nós vivemos um momento de mundo diferente. Por exemplo, você falar 10 décadas atrás, não existia, a palavra depressão significa alguma coisa geográfica apenas, não existia nada disso. Isso lida com questões de porquê, emocionalmente, jovens e tal, pressão em excesso, coisas, né? Pressões, inclusive, sociais, porque são cancelados. Isso tudo influencia muito. No esporte, então, que é muita visibilidade. Nós temos que estar, antes de tudo, próximos a eles. Para saber que a gente, não existe uma fórmula, infelizmente, ou felizmente, nada que lide com o ser humano, sejam nossos filhos, sejam nossos colaboradores de uma empresa, sejam meus atletas, não existe uma fórmula matemática onde lida com o ser humano. Você tem que conhecer a pessoa, se conectar. Até onde eu posso ir? Tem filhos que gostam de ser desafiados. Eu tenho que trabalhar a autoestima. Se eu desafiar muito, vai travar. Então, a única forma de a gente saber é lidando, estando próximo. Mas tem uma coisa que a tendência maior é que, muitas vezes, a gente deixa de cobrar com medo de não ser amado pela pessoa, pelo filho, pelo colaborador, que seja. Mas, em algum momento, se aquela pessoa não desenvolveu o seu potencial, ela vai dizer, mas você não cobrou de mim. Atenção. Um grande treinador dizia o seguinte, um líder, seja ele de que natureza for, é claro que você ama o seu filho, mas, antes de tudo, você tem que ser respeitado. E, muitas vezes, nós temos que fazer coisas que doem na gente. Você sabe qual é o pior momento de um treinador? É ter que cortar alguém. Imagina você cortar alguém na véspera da Olimpíada. Demitir alguém é difícil, não é? Mas tem outras instituições. Eu sou lá sócio no restaurante. Tem que demitir alguém é horrível, mas tem outros restaurantes. Você vai recomendar e tal. Seleção só tem uma. Quando você corta, acabou o sonho do cara. Agora, a liderança é da atribuição do líder. Né? Então, não é um concurso de popularidade. É claro que a gente quer estar bem, mas, em alguns momentos, eles vão ficar chateados. Os atletas ficavam, minhas filhas, eventualmente, vão ficar. Mas tem que ter isso. A única forma, eu volto a dizer, a gente tem que estar ali avaliando. Até que ponto isso aí se tornou, gerou insegurança ou não? Percebeu que era uma coisa importante a ser feita. Eu posso dizer a vocês, essa é a missão mais difícil. Porque até onde eu posso ir ou não? Eu não tenho um coeficiente de elasticidade dos jovens, eu não conheço. Depende, cada um tem um. Tinha jogadores que eu podia apertar até e não dá nem aí. Outros que eu tinha que tomar cuidado. Com meu filho, cobrança. Com outros já não. Com a minha mais velha, eu posso. Com a pequena, não tanto. São diferentes. E o meu filho me disse uma coisa em 2015, um ano antes da Olimpíada de 2016. Ele falou, cara, se você não mudar a forma de lidar com essa... Ele foi muito educado e hierarquicamente respeitoso. Se nós não mudarmos a forma de lidar com essa nova geração, nós vamos continuar no quase, que a gente tinha sido vice-campeão. Ele queria dizer se você não quer mudar, né? Eu sabia, eu só não sabia como. E ele me disse, eles não são melhores, eles não são piores, mas eles são diferentes. Como é que a gente lida com eles? E eu fui estudar. Sabe o que eu fazia na Olimpíada? A Olimpíada se joga dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim. No caso masculino, do segundo ao último dia, acabou a Olimpíada, fez encerramento logo depois. E ali no Parque Olímpico, perto do Parque Olímpico, nós tínhamos um restaurante, um delírio, ali naquele shopping metropolitano, ali. Nós treinávamos na Ayrton Senna. Quando não tinha jogo, a gente treinava. Eu saía do treino com um time, a gente fechava o restaurante às 9 horas, e só o time e as famílias de quem estava no Rio. Os pais do Lucarelli, a esposa de com os filhos, quem estivesse, famílias estavam convidados. Para quê? Eu queria humanizar um pouco a história e tirar a pressão que estava enorme sobre eles. E nós servíamos os jogadores. E aqui criou uma conexão, e os números que nos interessam no final da história comprovam o quanto eles se sentiam mais seguros. O Wallace nunca tinha tido uma atuação tão boa, estatisticamente falando, quanto na reta final da Olimpíada. Eu não conhecia a mãe dele, eu conhecia a mãe, virou minha amiga. Tem um pódio oficial dos rapazes. Quando termina a cerimônia, tem um pódio da bagunça, que sobe todo mundo no pódio. A mãe dele estava lá e tal. Até hoje ela fala, foi a maior experiência da vida dela. Eu não a conhecia. A partir desse momento, ele falou, cara, esse cara não é só cobra, ele cuida, ele conhece a minha mãe, ele cuida dele, foi servir minha mãe lá no restaurante e tal, para dar um exemplo, mas foram vários agradecimentos. Então,
Então, o que é uma conexão, é uma coisa humana, de entender. E não ficar só aqui de cima. Isso serve em casa, principalmente, mas no trabalho, nas instituições. Como é que a gente lida com a turma? Então, o tempo inteiro, esse aqui eu vou um pouco mais, esse aqui um pouco menos, e nós vamos errar, hein? Nós vamos errar. Todos nós vamos errar na forma, mas se eles duvidarem da nossa intenção, acabou. Eu tive que cortar um grande jogador num certo momento, que ele estava transgredindo nossos valores. Aí a imprensa me crucificou, todo mundo falou. Vocês acham que o restante da seleção, campeões mundiais e olímpicos, teriam aceito uma atitude minha que era injusta, incoerente, incorreta, parcial, ou teriam me rifado na condição de líder? É bom senso. Se eles continuaram, é porque acreditavam em mim. É duro, mas era necessário. E quem pensa diz, desculpa, é ruído. Eles não sabem o que a gente está vivendo lá dentro. E nem eu ia falar nada. Então, o fato é que é ruído. Para nós, já ali dentro, é ruído. Ok, mas não faz parte do nosso mundo. Então, eu digo o seguinte, não tem uma forma. Tentativa e erro, mas sempre próximo, para poder ajustar o que tem que ser ajustado. Mas não vamos também ficar naquela coisa, não é ser bonzinho. Tem que ser correto naquilo que é. Quando tem que premiar, cobrar quando tem que cobrar. Estou falando isso, mas não é fácil fazer, não, hein? Eu erro para burro também. Tá? Estou apenas refletindo com vocês. Não é nada simples. Há situações e situações. E tem uma coisa, só para a gente falar uma coisa que eu acho importante, né? Na vida da gente, a gente toma decisões pautadas em 3 coisas. A gente não pode jamais subverter essa ordem. Saúde, família e trabalho. Por que saúde em primeiro lugar? Porque se eu estiver bem de saúde, emocionalmente ou fisicamente, eu vou ser uma preocupação para a família e não vou trabalhar direito. Família, porque não faz sentido nenhum você não ter a sua família quando você tem um êxito no trabalho. Não é que você não pode trabalhar muito em alguns momentos, se distanciar ou ter, mas eles têm que se sentir parte daquilo. Sabe qual é a foto mais linda que eu tenho da minha carreira, que eu recebi? Não, eu berrando, fazendo, jogando. Não, é a foto em 2016, quando termina a Olimpíada, as 2 meninas pulam. Na época a Vitória tinha 7, a Júlia tinha 15, elas pulam na quadra e vão em direção ao Bruno. Ele ajoelha. E elas encaixam assim nele, abraçando ele de costas, com o número 1, assim, ajoelhado, e elas estão chorando, mas chorando copiosamente, chorando de emoção. Eu nunca tive de 7 anos chorando de emoção. Então, isso, para mim, representa que elas faziam parte daquilo, de verdade. Então, para mim, foi muito importante. Assim como eu tomei a decisão de não ir para a França, que eu dirijo a seleção francesa, por uma questão de família. Seria egoísmo da minha parte, pensar no mental, quando eu tinha uma questão que eu precisava estar aqui, abrir mão daquilo, para poder seguir aqui. Então, é um pouco daquilo que a gente tem que estar o tempo todo refletindo nisso aqui. Vamos mais uma? Algum aluno, alguma aluna, por favor? Por favor. Está lá ele. Tem um aqui, depois a gente vai lá. Vai, por favor. Você. Aí. 2? Pagou pelas 2? O preço de uma só? 2 por uma. Vamos lá. Pode falar. A primeira pergunta é o seguinte. Para você, quando o esforço da disciplina vence a paixão? E a segunda é como você sabe que aquilo não é para você, se não tem a paixão para seguir com aquilo? Peraí. A primeira é, quando o esforço... Vence a paixão. Vence a paixão? Não, o esforço, ele vem porque a base é a paixão. Quando eu amo aquilo, eu vou me esforçar para conseguir aquilo ali. Eu vou postar hoje um vídeo. Hoje eu vou postar. Entra no meu Instagram. O Bruno postou isso hoje, porque eu tinha postado para ele. Um filmezinho, vou postar agora, quando sair daqui. Do Michael Jordan. Já está postado, se não me engano. Vê aí, Wolf, se não está. Do Michael Jordan, falando no dia que o Kobe Bryant, na cerimônia da morte do Kobe Bryant. Ele fala sobre a paixão que te faz fazer coisas que você acha que não é possível. Faz você se esforçar, você ir além e tal, fala sobre isso. Então, na realidade, o esforço, a dedicação e tal, ele é fruto da paixão ou da necessidade. Eu preciso muito, eu vou correr atrás. Eu preciso, você vai fazer. O esforço, se você não gostar ou não tiver necessidade, para que eu vou me esforçar? Eu não preciso disso. Eu nem gosto disso. Vou dizer um exemplo para vocês sobre necessidade e paixão. Lembra daquele jogador? Vou dar um exemplo do jogador que a gente conhece. E não é nenhuma crítica, não. Até fã do cara. O Adriano, jogador de futebol. Imperador e tal. Ele venceu pela necessidade. Ele nasceu na Vila Cruzeiro, aqui no Rio. Ele vence pela necessidade e transforma a vida dele. Vai para a Itália, chamado de imperador, milhões de euros, aquela coisa toda. E ele parou. Nós, torcedores, não podia ter ido muito mais longe? Fala para mim. Porque ele venceu pela necessidade. Quando não havia mais a necessidade, ele não tinha paixão pelo processo, ele abandona o processo. Processo o que é? O dia a dia, o esforço. Processo é quando as luzes estão apagadas, você está treinando, não tem holofote.
Então, vem daí. Então, a paixão, na realidade, ela é a origem, é o motor do seu esforço. Qual foi a segunda pergunta? A pergunta é quando você não sabe, quando você descobre que você não tem a paixão para aquilo. Como é que você sabe disso? Como você sabe o momento para desistir ou não seguir mais com aquilo? Assim, quando você está num processo, claro que tem momentos que você vai estar isso não é para mim. Por exemplo, eu me formei em economia, tá? Trabalhei em banco de investimentos, estava ali e tal, até que um dia surgiu a oportunidade para ir para a Itália trabalhar. Isso é uma experiência interessante. O timezinho era desse tamanho, o salário era desse tamanho, e eu tinha aqui uma carreira. Eu fui estagiário do Banco Garantia. Para quem não é, Banco Garantia, se alguém não leu ainda O Sonho Grande, do Jorge Paulo, sobre o Jorge Paulo Lema, Beto Silveira ou Marcel, fui estagiário dos caras. Eu até brinco dizendo que eu errei aqui na bifurcação. Se eu tivesse continuado lá, eu estaria patrocinando um monte de time. Hoje eu estou correndo atrás de patrocínio, que eu estou duro. Mas o fato é que os caras realmente incríveis. Mas eu fui convidado para ir treinar um time. E eu amo esporte, adoro. Mas não me preparei para aquilo, no sentido, não estudei para aquilo, porque ninguém vivia muito daquilo. E aí fui na casa dos meus pais. Minha mãe foi desesperada. Pelo amor de Deus, vai largar a carreira, esporte, voleibol, na Itália, tá maluco. E o Bruno era pequenininho, tinha 2, 3 anos. Esse menino vai morrer de fome, está morrendo de fome, mas enfim. Ficou desesperada, normal, lá, arrancou os cabelos, ficou brava comigo. Fui falar com meu pai estava sentado lá no sofá, lendo. Pai, tem que falar contigo. Ele, meio sériozão, que eu recebi um convite para a Itália, treinar um time e tal, e ele ficou me olhando. Meu pai era advogado, mas ele, na fundo, ele queria ser médico, ele tinha uma coisa de médico por trás, mas ele era um grande advogado. Okay? E aí ele vira e fala assim, é o que você gosta de fazer, é o que você ama mesmo? Pai, eu adoro, eu gostaria de tentar viver da minha paixão. Eu ia tentar, né, se dá certo. Ele falou, cara, vai. E faz bem feito. E só volta quando der certo. Bateu um medo que só volta quando der certo, né? Se não der certo. Mas olha só que interessante o que ele falou. É claro que se não der certo, o que ele queria dizer com isso? Você vai para uma experiência fora, vai fazer uma faculdade fora e tal, você vai ter uma dificuldade, vai ter saudade, vai falar, o que você vai querer? Vai voltar, pô, eu quero voltar. Primeira coisa, quantas vezes eu quero voltar? O que ele diz é o seguinte, você vai passar por dificuldade. Não faça um plano B de conforto, eu volto da dificuldade, não, vai fazer dar certo. É para você realmente fazer aquilo dar certo. E isso, para mim, serve para a gente com empresas também. Você tem um plano aqui, uma meta A. Mas você quer uma meta B, tem a diamante, você quer uma ouro, quer ela de conforto. Olha, 100, mas 80 está legal. Quando está difícil 100, já pula para 80. Entendeu? Então, o que ele quis dizer foi isso. Você vai encontrar dificuldade, vai ser duro. Fiquei distante do meu filho por um tempo, que era pequenininho, grana curta, correndo atrás, mas eu amava o processo. Depois a família foi e tal. E eu só pensei, mas nunca, se tu vou voltar, nunca, vou fazer dar certo. Né? Porque ele até tinha dito, eu apoio você, mas faz dar certo. Né? Então, era um pouco disso aí. Tá? Mais uma lá? Por favor. Na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento que eu gostaria de fazer para você, que me transformou num fã maior seu do que do William. Isso foi há 40 anos atrás. Eu estudava numa escola que tinha ali na Francisco Otaviana, tinha uma... Morava lá perto. Você lembra disso? Não sei se vou lembrar, mas eu lembro da escola, morava ali pertinho. Ali no Max Nordal. Então, tinha uma gincana na escola, eu tinha que trazer uma pessoa que tinha ganhado uma medalha olímpica e que tinha feito aniversário naquele mesmo dia. Caramba! A gincana estava acontecendo na escola. Aí um amigo meu, tem uma galera que joga vôlei ali da seleção, que joga vôlei ali no posto 6. Isso aí. Pois sei, vivi a vida inteira ali. Aí ele falou assim, vamos lá perguntar lá se algum deles pode ir. Na mesma hora, Bernardinho, eu vou. Se passou em casa, era o dia do seu aniversário. Sério. E se ferrou, porque chegou na escola e é uma confusão tremenda, mas a gente ganhou duas questões da gincana naquele mesmo dia. Primeira gincana, me dá uma força. É interessante como é que aquela geração... Mas me marcou, isso que eu falo o seguinte, e essa geração deles eram ídolos para a gente, era igual o Neymar hoje. Né? A geração de prata, que eles se referem, a geração dos anos 80, foi o boom do voleibol, e marcou uma geração. É interessante isso, porque a gente viveu uma transformação. Sabe quando você chegava num ginásio? O ginásio estava cheio quando as famílias eram grandes, porque senão ninguém ia ver. De repente, a gente
No Maracanãzinho era diferente do que é hoje, cabiam 20 mil pessoas. A gente chegava, o que está acontecendo? Foi o boom do voleibol ali, foi realmente... Mas sabe uma das coisas que eu mais alerto aos nossos atletas hoje? É que, assim como você era um menino ali da escola, eu disse, cara, eu nunca neguei uma foto, nunca liguei um autógrafo, nunca. Porque, sabe, quantas vezes aquela pessoa, de repente, vai ter... Você está no aeroporto, está numa cidade do interior. Eu fui a Maceió fazer essa prova lá, cara, a torcida parecia a torcida Maracanãzinho, para mim, lá morrendo, lá no teatro que eu fiz lá. Mas, cara, e eu falava para a galera que estava correndo, nossa, torcida, vamos embora, eu morrendo, mas o pessoal dando uma força danada. O mínimo que você pode fazer em retribuição é um carinho de volta, que não custa nada. Mas eu vejo, às vezes, alguns que isso, para mim, é a morte. Porque é o quê? É o ego, é falta de humildade, não reconhecer, porque quem alimenta essa indústria é a pessoa que consome, que gosta, que vê, né, que faz acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu entendo até que tem pessoas, como o Neymar, ele não pode andar na rua, né? Então eu entendo que é mais complicado para ele. Mas menos. Não, esses caras que são hiper super, o shopping tem que fechar para ele lá. Não, na boa, assim, eu estou falando, tem que dar um desconto. Para algumas figuras é demais. Realmente é uma coisa que a gente tinha isso aí, num certo momento, mas ok, e faz parte. Não, tem lugar assim, você está... 2016, quando acabou a Olimpíada, dia 21, foi domingo. E aí, segunda-feira, meninas, vamos comer aonde? Tal. E a minha filha queria ir no Shopping Leblon, um restaurante lá. Segunda-feira à noite, o Shopping Leblon estava cheio, muito turista no Rio, aquela coisa, muita gente veio assistir a Olimpíada, afinal. Eu tive que sair do shopping, segunda-feira, por favor, cara, vai dar confusão aqui. A Vitória assustada, uma senhorinha também, um tumulto. Eu disse, gente, já vim, tal. A senhora, o que está acontecendo? Aí a Júlia, minha velha, meu pai, não esquenta não, está tudo certo. Nós saímos do shopping, fomos para um restaurantezinho, numa rua lá, quietinho, porque estava esse... Um dia eu estava na Visconde de Pirajá, assim, uma senhora veio me abraçar, pô, que emoção, tá, me abraçou. Quando ela saiu, minha camisa assim, azul estava toda molhada, ela estava chorando, porque ela se emocionou naquilo ali, entendeu? Então, cara, um mínimo de... E o último, eu morava ali em Ipanema, eu ia na academia ali perto, um dia eu cruzo com um senhor, foi a coisa mais engraçada. A gente tem que falar com você, porque eu adoro o teu time e tal. Tem aquele jogo de madrugada, eu, poxa, preparo a minha pipoquinha, pego meu refrigerante, sento na televisão, tranquilo, que eu já sei o resultado. Eu falei, faz favor, está aqui meu telefone, o senhor liga para mim, conta o resultado, porque eu sofro tanto, entendeu? E o senhor já sabe o resultado, podia me dar uma força, né? Mas eu digo assim, o bacana dessa história toda, se parar e pensar, é o seguinte, a medalha, às vezes você não sabe nem o que está. Fez a mudança, perdeu a medalha. E você sabe uma coisa, né? Um quiz agora, um quiz. Só para os alunos, tá, atletas? Quantas medalhas olímpicas eu tenho? Garotada, quantas? 5. Não. Outro número. 3. Não. 6. Não. 2. Não. Na realidade, eu tenho uma. Eu tenho 7, mas uma só como jogador. Treinador, eu fiz 6 Olimpíadas, ganhei 6 medalhas, mas treinador não ganha medalha. Só atleta ganha. Então só tem uma de verdade. As outras são réplicas. A gente faz uma réplica e dá para a comissão técnica para lembrar do momento, mas não são de verdade. Medalha olímpica só os jogadores ganham, só os atletas ganham, não os treinadores. Então tem uma de verdade, as outras são cópias. Que vocês poderiam ter, eu poderia dar para vocês, torcedores. Eu tenho. Você perde, você vai. Mas esse tipo de experiência, esse tipo de sensação, de reação, de carinho, isso fica com a gente. Fica com a gente. Entendeu? Agora, a outra ali, ok. Lembre-se de uma coisa. A coisa mais importante não é o que você vai dizer às pessoas, é como você vai fazer elas se sentir. Elas não esquecem daquilo. Isso serve para todas as situações. Eu cortei muitos jogadores pelo processo, tem que cortar, você tem que cortar para fazer. Mas como você fez, é claro que você se decepciona e tal, mas de que maneira? Com respeito, tal, eles voltam em algum momento, depois da frustração. Né? Então, assim, como você trata as pessoas, né? Com carinho, com atenção e tal, como você faz elas se sentir, isso serve para tudo. Tá? Turma, super obrigado para vocês. Está na hora de eu partir, por favor. Bernardinho, gente, não tem como te agradecer de outra forma. Esse livro foi 60 anos da escola. Ano que vem a gente cumpre 80. Então, para o próximo livro, você escreveu a tua página aqui. Eu queria agradecer em nome do presidente da Escola Horta, da família Klabin e de todos os pais e alunos que puderam participar. Muito obrigado. A casa é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, turma. Obrigado, turma. Primos, obrigado. Valeu.